Retornando da nossa segunda parte da primeira aula, nós estamos falando aí sobre anjos e seus ministérios, né? E falamos também que nós, como seres humanos, somos importantes para Deus e Deus destina os anjos aí para poder exercer uma missão em favor daqueles que hão de herdar a vida eterna. Bom, geralmente os anjos são invisíveis, geralmente, né? Na sua infinita sabedoria, Deus aparentemente prefere manter fora do alcance dos olhos humanos a visão dos anjos. Mas com frequência eles atuam, eles trabalham e com frequência reconhecemos, porém, que Deus nos protegeu maravilhosamente bem. Como que ele faz isso? É provável que tenha chamado um ou mais dos seus anjos, né? Então a importância de nós entendermos. Eu lembro bem de uma ocasião em que estava, na verdade, vendo aí essa atuação, vendo aí essa situação. Muitas vezes nós vimos livramentos, vivemos situações das mais diversas possíveis, principalmente no campo missionário, na atuação do chamado missionário, onde nós pudemos ver aí a intervenção divina através de seus anjos, onde pudemos ver aí o milagre do Senhor de uma forma surpreendente, de uma forma maravilhosa e de uma forma benéfica sempre, né? A maneira como Deus age, como Deus atua nas nossas vidas, nós temos que entender. E muitas pessoas também contam disso, inclusive no campo missionário, né? Eu acompanhei um relato aí de um testemunho de um pastor que ele estava inclusive de licença do campo missionário, no caminho do ministério cristão em Ohio, nos Estados Unidos, um veículo que vinha em sentido contrário desgovernou-se numa curva, deslizou e foi de encontro ao seu carro. Pouco antes de bater, ele repentinamente endireitou e não chegou a colidir, né? Uma coisa impressionante. Depois de passar por ele o veículo desgovernou-se outra vez, e aí então ele soube instantaneamente que o anjo de Deus colocou no carro dele como um escudo para que aquele carro não batesse no automóvel dele, né? E esse mesmo pastor diz que numa outra ocasião, um carro que se aproximava saiu da pista central e veio para a pista onde ele estava, e ele pôde ver a cabeça do motorista balançar como se estivesse dormindo ou se estivesse drogado, e milagrosamente Deus o livrou, como se uma mão invisível fosse colocada no volante e o carro então voltou para a pista correta e ele passou são e salvo. Então, muitas vezes, muitos livramentos acontecem e a gente não tem nem conhecimento que foram anjos de Deus. Às vezes invisíveis e às vezes até eles se materializam e se tornam visíveis, né? É um outro relato que eu coloquei aqui na nossa matéria, né? Do reverendo Lawrence Sharp. Lawrence Sharp ele diz que Deus permite às vezes que seus anjos fiquem temporariamente visíveis. Quando o reverendo Lawrence Sharp foi hospitalizado no Hospital Jefferson, um hospital militar em St. Louis, em Missouri, na terceira noite depois da sua operação, ele ficou tão mal que ele orou: Senhor Jesus, venha ficar comigo essa noite. E o reverendo Schaffer, ele conta que ele viu Jesus entrar no quarto com dois grandes anjos, e Jesus sentou-se numa cadeira e o anjo sentou-se na outra, né? E foi impressionante. Lawrence disse: Jesus, eu estou tão doente, venha estar ao lado da minha cama essa noite. Jesus foi sentar-se com ele ao lado da cama naquela noite. E ao acordar pela manhã, Lawrence viu que os seres celestiais continuavam ali na cama antes de ele adormecer, né? E o reverendo Schaffer, ele despediu-se deles e eles disseram: Jesus foi primeiro.
mas nós estamos aqui a favor de servi-lo. Então foi uma experiência que ele viveu tremenda, maravilhosa, aonde na verdade ele pôde contar durante a sua vida, durante todo o seu ministério, e totalmente curado depois dessa experiência, aonde ele pôde testificar da ação dos anjos, da ação e da intervenção dos anjos. E por muitas vezes nós podemos ver aí relatos de pessoas em tempestades, em cataclismos, em acidentes, vendo a mão do Senhor, vendo aí o socorro do Senhor sobre cada uma das pessoas, aonde na verdade algumas vezes visíveis, outras vezes invisíveis. Os anjos de Deus são importantes para você. Os anjos de Deus estão sempre prontos a responder ao chamado de Deus. Não somos nós que ordenamos aos anjos. O próprio Jesus disse: não poderia eu orar e Deus me mandaria legiões de anjos? Então nós vemos aí justamente oramos a Deus e quando necessário Deus envia. Então eles são enviados para executar um propósito específico de Deus em favor daqueles que hão de herdar a salvação, especialmente na área de acelerar o processo de oração, né? É correto dizer que Deus responde à oração, pois os anjos agem por conta de Deus, por ordem de Deus. Eles são representantes pessoais de Deus, muitas vezes enviados como mensageiros para explicar aí a visão do que Deus tem a revelar, né? Não há limite para o que eles podem fazer pelo ser humano, né? Desde que esteja de acordo com a vontade de Deus, boa, perfeita e agradável. E se for exigido mais que um anjo, Deus pode enviar um número suficiente para fazer o que for necessário. Às vezes um anjo só destrói aí uma batalha, os inimigos, como a palavra de Deus diz que um anjo matou 185 inimigos, né? Então, Deus tem poder e os anjos enviados debaixo da ordem de Deus, na verdade, podem fazer coisas tremendas e impressionantes, né? Os anjos parecem capazes de viajar numa velocidade incrível no mundo espiritual. Bem verdade que eles não são onisciente, onipresente, onipotente. Quando eles vêm com uma missão específica e não fica conversando muito, né? Ele fala o que foi autorizado ele falar e ponto. Não fica respondendo, debatendo, conversando ou questionando. E eles não são prejudicados por um corpo físico, né? Mas quando Deus ordena, eles na verdade podem fazer uso da força física ou inclusive aumentar a sua força. Daniel capítulo 10, a gente vê que esse homem teve tremendas revelações e como um homem de revelação, ele teve a atuação do ministério do anjo muito presente na sua vida e no seu ministério. Capítulo 10, verso 18. E uma, como semelhança de um homem, me tocou outra vez e me confortou. Né? Essa, com certeza, era a figura da sabedoria. E disse: não temas, homem muito desejado, paz seja contigo, anima-te, sim, anima-te. E falando ele comigo, esforcei-me e disse: falou meu Senhor, por que me confortastes? Então é interessante a gente ver a atuação na vida, no chamado e ministério de Daniel. Lucas capítulo 22, verso 43. Lucas 22, 43. Nós temos aqui: e apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. Quando? Quando Jesus estava no Getsêmani em agonia, ali mortificando a sua alma, né? Quando Deus quer, eles podem assumir instantaneamente a forma física e funcionar através de um corpo físico, mas jamais eles vão possuir a vida de alguém, né? Não existe possessão angelical. Tá? Por quê? Porque eles têm corpo. Quando Deus quer, eles se tornam visíveis. Mas, na verdade, possessão é só demoníaca. Tá? Não existe possessão angelical. E alguns pontos são importantes acerca dos anjos. Primeiro, os anjos de Deus sempre estão com aqueles que hão de herdar a salvação. Sempre. Segundo lugar, os anjos de Deus podem ir a qualquer lugar, em qualquer tempo.
Eles estão onde você precisa e quando você precisa. Os anjos de Deus ficam sempre preparados para obedecer às ordens de Deus. Nós não temos autoridade, nem devemos ordenar a anjo divino que preservou seu principado e muito menos mandar nos anjos. Não, nós pedimos a Deus e quando necessário ele envia seus anjos. Os anjos de Deus têm uma força sobre-humana. Os anjos de Deus são provavelmente os principais agentes divinos para responder às orações dos santos. Os anjos de Deus se comprazem em fazer a vontade de Deus. Os anjos de Deus têm a tarefa permanente de ajudar você. E os anjos de Deus amam você porque você é um amado por Deus. Você pode pedir a Deus a ajuda dos anjos dele a qualquer tempo, mas jamais pedir, conversar ou ordenar aos anjos divinos. Os anjos de Deus são apenas servos de Deus e conservos dos santos, designados para ajudar os santos. Você não ora a eles, você não cultua eles, você não adora eles, você ora somente a Deus e pede a Deus, e quando necessário Deus envia. Os anjos de Deus irão alegrar-se com você no céu e irão provavelmente explicar como que as suas orações foram respondidas em várias ocasiões que você não teve conhecimento da ação angelical. Uma razão para você ser muito grato a Deus pela ajuda angelical é a oposição constante de Satanás e suas forças demoníacas à vontade, né? Ao ministério e ao povo de Deus. Lembra quando Daniel estava para receber a tremenda revelação? Principados e potestades estavam detendo a revelação de chegar. E pela oração de Daniel, Deus enviou reforço, Miguel foi, travou a guerra, e Gabriel foi e passou. E aí então Gabriel vem e dá a revelação a Daniel, né? Então, o diabo procura ferir a Deus atacando a humanidade, o objeto do amor e dos planos de Deus. Satanás mobilizou suas forças contra a igreja, mas as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Agora, elas estão constantemente se opondo a você que é a igreja do Senhor e tentando prejudicar muito mais do que você pensa, né? Efésios capítulo 6, verso 12, Paulo nos diz: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim temos que lutar contra os principados e contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Há uma guerra travada nas regiões celestes, né? Mas alegre-se, tenha bom ânimo. Só Deus é o todo-poderoso, onisciente, onipresente, onipotente. Satanás só está presente num lugar de cada vez. Ele tem seus agentes, tem aí seus anjos, que na verdade são os demônios, os anjos caídos, né? Mas ele precisa e ele depende dos seus demônios para poder trabalhar por ele. Deus tem muito mais anjos do que Satanás tem de demônios, né? Se Deus não criou ou não continuou criando, quando houve o juízo no céu dos seres angelicais, 1/3 caiu seguiu a Lúcifer e caiu com Satanás, né? 1/3. Então, para 1/3, para cada anjo tem pelo menos 2, para cada demônio tem pelo menos 2 anjos de Deus. Isso se não criou mais, né? Eles só existem por criação, né? Eles não são eternos na questão de eternidade passada, mas são eternos em questão de eternidade futura. E a importância de nós sabermos, se 1/3 caiu, 2/3 preservam o seu principado. Então Deus tem o dobro, pelo menos, de anjos do que Satanás de demônios. E a guerra espiritual ela é vencida pela oração dos santos, com a ajuda dos anjos de Deus, né? Então, se Deus é por nós, quem será contra nós? Foi o que Paulo teve entendimento e escreveu em Romanos capítulo 8, 31. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós, né? Então, a importância de entendermos aí justamente a ação divina, o socorro divino em todas as coisas. Segundo livro de Reis, capítulo 6, verso 16, capítulo 6,
16, e ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles, né? Eliseu orando pela situação do seu moço Geazi, que não conseguia aí ter paz e sossego quando ele viu o exército inimigo. Segundo Crônicas, capítulo 32, verso 7. Segundo Crônicas 32, 7. O texto vai nos dizer assim: esforçai-vos e tende bom ânimo, não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Assíria, e nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um número maior conosco do que com ele. Que coisa tremenda, né? E em questão de os anjos e a sua oração. Quer os anjos ajudem em responder suas orações com uma tarefa especial de Deus ou simplesmente no curso normal do seu dever, não é exigido que você peça o auxílio dele, né? Então, de fato, você nunca deve falar com o anjo, ou orar ao anjo, ou pedir a anjos, né? Orar sempre a Deus, orar sempre ao Pai, em nome de Jesus. Oração não precisa ser em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tá? Isso daí é o batismo só, tá? A oração não precisa ser em nome da Trindade. A oração precisa ser a Deus Pai em o nome de Jesus. Então, ore a Deus compreendendo que Ele decide, quando necessário, enviar os seus anjos para ajudar e satisfazer as necessidades daquele que ora. Sob certas circunstâncias, né? Você pode pedir legitimamente: Senhor, envia o teu anjo. Senhor, manda os teus anjos à frente. Então você pode pedir legitimamente assistência de anjos na satisfação das suas necessidades. Claro, necessidades estas ligadas ao evangelismo, porque a igreja e o serviço missionário, o reino de Deus na terra é expandido através dela, e você pode desejar pedir que os anjos de Deus apressem a concessão de vistos. Mas aí, na verdade, você está pedindo a Deus que auxiliem a coordenar o tempo, que provejam bênçãos relativas a viagens, que prestem socorros nos problemas complexos, que assegurem que o equipamento funcione a contento, que obtenha favor com as autoridades locais ou outras autoridades do governo, que atraiam a atenção de pessoas destacadas, que motivem as pessoas a comparecerem a reuniões importantes, que desviem toda oposição ou silenciem, removam os oponentes, e que ajude você a responder e a perguntar em perguntas e objeções, né? Bem como também a deixar de lado os hábitos pecaminosos. E é interessante, nós tivemos aí muito tempo viajando e por muitas situações nós clamamos a Deus que enviasse anjos específicos, né? Eu falei até uma vez em oração: Senhor, eu não sei se no céu tem frentista, mas envia um anjo frentista, porque a gente precisa que esse tanque seja cheio. E aí começamos a clamar e foi um milagre de Deus que o ponteiro começou a subir, e o motorista incrédulo que a gente tinha contratado não acreditou quando ele viu aquilo, e foi algo espetacular, algo sensacional que nós pudemos ver literalmente. Se Deus enviou um anjo ali para encher o tanque, eu não sei, eu só sei que Deus operou o milagre, multiplicou o combustível e chegamos aí até o local desejado, né? Então, Deus tem anjos específicos, como muitas vezes o Senhor envia anjos em socorro para ajudar a trocar um pneu, para ajudar muitas vezes no socorro de uma situação de acidente e tudo mais, e quando você vira para agradecer, cadê a pessoa? Sumiu, né? Então, esses são mistérios e milagres de Deus aí que realmente a gente não consegue entender, compreender, mas que a gente viveu em muitas ocasiões e experiências. Necessidades relativas também à derrota de Satanás, né? Então você pode clamar a Deus, você pode necessitar da ajuda de anjos de Deus para impedir a influência de Satanás num determinado situação, assunto ou local, né? Que Deus envie os seus anjos guerreiros, que Deus envie os seus anjos batalhadores, né? Anjos que possam desviar e impedir que Satanás venha atrapalhar aí os planos dele
os planos de Deus acerca da nossa vida e deter o controle sobre certas pessoas. E muitas vezes orar a Deus para afastar as trevas satânicas e fazer recuar seus demônios, ajudar aí os cristãos em um período de tentação, dando-lhes poder para resistir a Satanás e unindo-os contra ele e suas forças. Tem um livro antigo, mas muito interessante, embora seja uma fábula, ele consegue expressar de uma forma muito bem essa batalha espiritual, este mundo tenebroso. Este mundo tenebroso, parte 1, parte 2, eu particularmente gostei mais da parte 1, mas que dá para ver essa parte da batalha espiritual muito nítida, muito evidente aí, embora seja uma fábula, ele consegue colocar de uma maneira bem literal. Você também pode orar a Deus clamando pelas necessidades relativas à proteção. A proteção angélica é, às vezes, imperativa. Sob a orientação de Deus, os anjos podem proteger você de acidentes, de cataclismos, de tempestades, de calamidades naturais, de insetos, de animais selvagens, germes ou doenças e infecções, mas sempre pedindo a Deus. Tá? Como também o Senhor pode enviar os seus anjos para te proteger dos inimigos movidos por Satanás ou um ataque demoníaco direto da tentação de Satanás. Os anjos podem ser também capacitados a distrair a atenção de seus inimigos, fazendo com que a sua presença não seja notada em momentos de perigo, né? Deus te faz invisível. E os anjos podem, então, coordenar circunstâncias providenciais para ajudar a sua fuga diante da perseguição, da luta, da batalha espiritual ou física aí dos adversários. E pedir a Deus acerca das suas necessidades pessoais. Você pode sentir a necessidade de um auxílio angélico em assuntos muito pessoais e particulares, né? Que venha proteger os seus entes queridos, que ajude você a entrar em contato com uma certa pessoa, descobrir a solução de um problema. Isso também é sensacional, já tive muito essa experiência, que Deus envia os seus anjos para a gente descobrir a solução de uma situação, de um problema, conceder-lhes habilidades especiais, ajudar você a encontrar objetos e levar pessoas a socorrê-lo, acordar você na hora, trazer coisa à sua memória ou à atenção e guiar você numa decisão difícil, prover uma força física que ultrapasse o seu potencial e lembrar outros a orarem por você, lembrar você de um versículo das Escrituras. Tudo isso são motivos de oração que você pode colocar diante de Deus e, quando necessário, Deus envia os seus anjos. Ajudar você a compreender os outros, a vigiar a sua colheita, os seus animais e assim por diante. Ajudar na questão financeira, na questão dos negócios, né? Interessante a gente observar Malaquias capítulo 3, e por causa de vós, verso 11, repreenderei o devorador para que não vos consuma o fruto da terra e a vide do campo vos não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos, né? Então, essa é apenas uma lista sugerida de situações que você pode orar a Deus e pedir a Deus aí uma intervenção divina, uma intervenção angelical, né? Lembre-se que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, eles podem operar diretamente. E esses são os únicos que são autoexistentes, seres divinos. Anjo não é ser divino, ele é ser celeste, mas não é ser divino. E quando necessário, Deus pode enviar um ser divino para poder, então, trazer a resposta de uma oração. Então, agradeça a Deus pela ajuda de seus anjos, toda vez que suspeite que eles estão envolvidos. Uma multidão desses embaixadores celestiais estão sempre ao dispor daqueles que hão de herdar a salvação para serem enviados a lugar ou a pessoa necessitadas, e nós precisamos aprender aí como exercitar esse tipo de oração e como saber o que pedir. Mas nunca se esqueça, a petição é a Deus e não a anjos, seres invisíveis, não a seres celestes, não. A petição é sempre a Deus. Falando em questão de ministério dos anjos, existe aí, né, na página 1 da apostila, você tem aí dogmas, regras, coisas estabelecidas no mundo espiritual que não se alteram.
Então essa matéria não é um dogma, essa matéria não é uma coisa dogmática. Por quê? Quando se trata de ministério dos anjos, a Bíblia não dá muito detalhe, não entra em muitos detalhes, ela não vai explicar a totalidade do ministério de cada anjo. Ela só menciona, às vezes ela joga algumas palavras e a gente pega no ar aí subentendendo tudo o que está acontecendo. Paulo joga algumas palavras em suas cartas que nos dá a entender o que cada anjo tem capacidade e ação em favor dos que hão de herdar a vida eterna. Mas Paulo, por exemplo, né, ou mesmo o Novo Testamento, não explicam a existência e nem querem provar e comprovar a existência dele. Ele simplesmente coloca que Deus enviou seu anjo tirou Pedro da cadeia, Deus enviou seu anjo e aconteceu tal coisa. Então nós vemos que era um assunto natural para a igreja primitiva, não a questão de estudar e saber o seu ministério, mas entender que eles existem e a sua atuação. Então nós vamos simplesmente ler alguns textos, entender alguns textos, alguns deles são questionáveis e nós devemos ser maleáveis, precisamos ser maleáveis, porque não temos como colocar um ponto final na matéria de angiologia, né? Então não temos uma revelação que possamos dizer, olha, é como exatas, né? 1 mais 1 é sempre 2. Não. Então é uma matéria aonde a gente não tem como bater o martelo, é assim, acabou, e quem não está dessa forma está errado. Não. Tem algumas coisas que nós sabemos, não podemos orar a eles, não podemos cultuar, não podemos adorá-los, se prostrar ou adorá-los, né? Não, isso não pode fazer. Então nós temos que entender que o reino espiritual tem muita coisa que não nos foi revelada. E porque não nos foi revelada, a gente não tem conhecimento, ou às vezes mesmo nem entendemos, né? Então, por exemplo, não dá para especificar quantas horas um anjo da guarda fica com você. É o mesmo anjo a vida inteira? Não sei. Né? Ele tem troca de turnos? Não sei. Então são realidades que a Bíblia não dá detalhes. Sabemos que existem, porque a palavra do Senhor nos garante isso. Os anjos do Senhor acampam-se ao redor dos que o temem e os livra, mas não tenho como especificar se é o mesmo anjo a vida toda, se é o mesmo anjo o dia inteiro, se tem troca da guarda, quando eles atuam, como atuam. São coisas que nós vamos estar observando alguns textos e não tem muito detalhe além do que a Bíblia apresenta. A ciência ela não explica a atuação de anjos, porque são seres invisíveis que não são detectáveis. E muitas coisas que estão acontecendo por aí, muitas vezes são anjos de Deus e às vezes também são demônios, né? Eu gosto sempre de usar o exemplo das duas grandes tempestades da Bíblia. A tempestade que Jonas participou. A tempestade que Jonas participou era Deus. E quando é Deus, não adianta você repreender, você expulsar, não adianta você orar, você resistir. Quando é Deus, você tem que obedecer. A única forma que a tempestade pararia era Jonas entrando em obediência ao Senhor. E ele não queria voltar para o porto, ele não queria voltar à situação da onde ele comprou passagem, né? Porque ele poderia ter dito ao marinheiro, vamos voltar para o porto, que eu estou em desobediência, e se nós fizermos caminho de volta, essa tempestade passa. Ele preferia morrer, né? E há aí uma linha teológica que acredita até que ele morreu no ventre do peixe, que foi por isso que Jesus disse, como sinal de Jonas, 3 dias no ventre do peixe saiu. Então é uma representação da ressurreição. Interessante a gente observar que essa tempestade foi da parte de Deus. Mas já a tempestade que Jesus estava dormindo no barco, essa tempestade foi da parte de Satanás. Essa tempestade foi uma batalha maligna que os diabos, os demônios não queriam que Jesus chegasse em Gadara para libertar o endemoniado gadareno. No mundo espiritual já tinham visto, ele vai chegar lá, vai pegar aquele endemoniado, possesso com legiões e vai libertá-lo. Os demônios não queriam isso, o diabo não queria isso. Então veio essa tempestade. Tanto é da parte do diabo
que Jesus repreendeu. Se fosse da parte de Deus essa tempestade, não teria como Jesus repreender, né? Jesus jamais repreendeu algo que veio da parte do Pai. Então nós temos que entender essa posição e discernir essa posição. Quando é da parte divina, quando é da parte maligna. Na questão de anjo também, né? A presença de Deus traz paz, traz renovo, traz consolo. A presença de Deus ou de um anjo da parte de Deus vai trazer tranquilidade. Já da parte do diabo dá arrepio, calafrio, dá desespero, medo, insegurança, né? Então aí você tem autoridade para repreender. Então eles são seres invisíveis, não detectáveis, e muitas coisas que estão acontecendo hoje no mundo, a nível de catástrofes naturais, cataclismos, nós precisamos ver se não é a atuação de um anjo ou a atuação de um demônio. As pessoas não conseguem entender e nem discernir. E aí, então, na verdade, nós precisamos orar e buscar esse discernimento do Senhor. Por que estudarmos angelologia? Aliás, se a gente fala angelologia ou angeologia, é a mesma coisa, tá? Tanto faz angeologia ou angelologia, os dois significam estudo dos anjos, ou a doutrina que estuda os seres invisíveis, os seres angelicais. E por que estudar os anjos, né? Essa matéria é uma matéria pouco discutida e tem muita gente dizendo por aí que nós não devemos perder tempo com isso. Inclusive tem até poucos livros bons que vão falar a respeito de anjos, tá? Tem muito mais livro falando de demônio do que livros falando de anjos. Olha que interessante, né? Batalha espiritual, como é o demônio, como o demônio age, quais os nomes dele e tudo mais, isso o pessoal tem se especializado. E a Bíblia não manda a gente se especializar nisso. A gente tem que ter autoridade no nome de Jesus. A nossa matéria é falar anjos, né? Para falar de anjos. Anjos divinos, nós não vamos falar muito da questão dos demônios. Vamos citar porque eles são anjos caídos. E vamos ver aí quando caíram, como caíram, o que aconteceu quando perderam seus corpos. Mas o nosso foco maior é falar do ministério dos anjos que preservaram seu principado. Arcanjo, anjo, querubim, serafim, hostes angelicais. Então vamos falar alguma coisa sobre principados e potestades. Aliás, quando falamos principados e potestades, é príncipes e poderes. E príncipes e poderes existem divinos e existem malignos, né? Muita gente não tem conhecimento, entendimento que exista principado divino. Acho que só tem principado, ou quando se fala em principado, está repreendido em nome de Jesus. Sim, o maligno nós temos autoridade para repreender, o divino não. Então nós vamos falar um pouco do príncipe dos anjos caídos, que é Satanás, que era um anjo, era um querubim protetor ungido, né? Mas perdeu seu principado, perdeu seu governo, perdeu seu corpo e foi lançado à terra. Agora, quando falamos angeologia ou angelologia, angelos no original em grego significa anjos, logia, estudo. Então, angelologia é o estudo dos anjos, ou a doutrina, a ciência que se especifica, que se aperfeiçoa em estudar os anjos e as suas atuações, tá? O estudo dos anjos, ou ainda o ministério dos anjos. Alguns motivos para se estudar. Em primeiro lugar, porque precisamos tomar consciência do mundo espiritual ao redor que existe do mundo real, do mundo natural, material. Então nós precisamos tomar consciência do mundo espiritual ao nosso redor. Existe um mundo espiritual real, porém invisível. E precisamos entender como que esse mundo atua, como que esse mundo espiritual funciona. Anjos e demônios fazem parte dessa reino espiritual das regiões celestes, né? Olha o que Paulo escreveu aos irmãos de Colossenses capítulo 1, versículo 16. Porque nele, em Cristo, foram criados
todas as coisas. Em Cristo foram criadas todas as coisas que há nos céus, que há na terra, visíveis e invisíveis. Em Cristo Jesus foram criadas as coisas invisíveis também. Sejam eles tronos, dominações, principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Então a gente vê que nele foram criadas todas as coisas, visíveis ou invisíveis, sejam tronos, dominações, principados e potestades. Você já parou para pensar que as coisas invisíveis foram criadas nele, em Cristo Jesus? Assim como existe um reino material palpável e o corpo é o que comunica nesse reino material terreno, existe também um reino espiritual e invisível. Estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas que não enxergamos, mas existem. Então, existe um reino invisível para nós, seres humanos, mas que foi criado também em Cristo Jesus. Agora, um detalhe: ao anjo não tem arrependimento. Por quê? Porque ele escolhe pelo que ele vê. Por isso que Jesus disse: bem-aventurados que não viram e creram. O anjo não tem arrependimento. Os anjos foram salvos por livre-arbítrio. Houve uma reunião nos céus que nós não temos conhecimento de detalhes dessa reunião, aonde antes do Éden adâmico havia o Éden luciferiano. Lúcifer queria colocar o seu trono acima do trono de Deus, e Deus estabeleceu um plebiscito e falou: quem está com Lúcifer vai para tal lado, quem está comigo vem para tal lado. Os que preservaram o seu principado escolheram pelo livre-arbítrio ficar com Deus. Os que seguiram Lúcifer escolheram pelo que conheciam seguir a Lúcifer. Então não há arrependimento. Então, na verdade, eles decidiram por livre-arbítrio, já escolheram onde vão passar a eternidade. Se eles já escolheram onde vão passar a eternidade, não tem mais arrependimento, não tem mais juízo. Já foi definido, já foi definitivo, né? Então, quem optou ficar com Lúcifer já foi lançado, e lançado de uma vez só, lançado dos céus para a terra. Contudo, lançado serás ao inferno, ao mais profundo abismo. Que eu creio que quando foram lançados houve uma eclosão no Éden luciferiano e todos os minérios foram para o centro da terra como juízo de Deus sobre os anjos caídos. Então, anjos não são redimidos. Eles tiveram um tempo de escolha, de opção, de decisão do livre-arbítrio. Agora, quem caiu, ficou caído. Quem preservou o seu principado, sua potestade, não vai ficar caindo todo dia. Ele já escolheu a eternidade. Colossenses 2,18. 2,18. Ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando de balde inchados na sua carnal compreensão. E nós temos que entender justamente essa posição: ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto dos anjos. Tá? Não podemos de maneira alguma prestar culto a anjos. Paulo está dizendo: ninguém se faça de tolo entre vocês e levando a vocês culto de anjos na mente carnal com ilusões e levando até a adoração aos anjos. Isso não pode, tá? A carta aos Colossenses é o seguinte: o povo de Colosso era um povo muito místico, e dentro desse misticismo eles eram inclinados às coisas místicas, tá? Então, que achavam que eram espirituais, né? Então, a carta de Paulo aos Colossenses, você vai ver que Paulo vai trabalhar que Cristo é o centro de todas as coisas. Vocês estão buscando cristais, estão buscando energia, estão buscando coisas místicas? Eu conheço a essência, o centro, a cabeça disso tudo. Por isso que ele vai falar de tornar a convergir em Cristo todas as coisas, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas. É muito interessante nós observarmos essa essência da carta de Paulo aos Colossenses, justamente
para tentar desmistificar, né? Vocês estão buscando coisas místicas, eu conheço o top, o cabeça, o chefe disso tudo, que é Cristo Jesus. Então você vê que Paulo vai trabalhar Cristo como centro de todas as coisas. Por isso que ele vai falar na carta inteira, porque nele, por ele, dele, para ele, né? Gente mística é assim que a gente tem que tratar, tem que ensinar, fazer convergir em Cristo todas as coisas, né? Jesus Cristo é o Senhor dos Espíritos e é isso que Paulo termina o livro de Colossenses, né? Você gosta de procurar espíritos elevados? Eu conheço o mais elevado de todos eles, Jesus Cristo, que tem que ser nosso único Senhor e Salvador da nossa vida. Então, Paulo estava dizendo àqueles, você gosta de ser espiritualista? Todos os espíritos saem dele, emanam dele, né? Então, eu vou te ensinar quem é o Senhor de todos os espíritos. Cristo Jesus, que veio em carne e sangue, morreu e ao terceiro dia ressuscitou e está à direita de Deus Pai. Então, é isso que Paulo trabalha na carta aos Colossenses, porque eles pendiam a cultuar anjos, a cultuar aí coisas místicas, né? Tanto é que era uma cultura normal, isso era normal na cultura do judeu. Lembra quando Pedro estava guardado na prisão? Deus enviou seu anjo, o anjo coloca ele para fora da prisão, ele vai até a casa de Maria, mãe de João Marcos, ele bate a porta e a menina de alegria não abriu a porta. Quando ela volta para os crentes que estão orando, fazendo contínua oração por Pedro, alguém ali diz, não menina, você está fora de ti, Pedro não pode estar aí, ele está preso, deve ser o anjo de Pedro. Olha que falta de conhecimento eles tinham, achando que o anjo de Pedro estava batendo a porta com a voz de Pedro, né? Loucura, heresia. Então Paulo agora vai escrever aos irmãos de Colosso, Paulo vai falar e alinhar justamente essa situação que o Senhor é Pai de todos os espíritos. Aos que gostavam de ser espiritualista, então, na verdade, ele vai alinhar. E Paulo trabalha não só isso, como também proíbe a questão do culto aos anjos, aos irmãos de Colosso, porque essas coisas de anjo abre essa oportunidade, né? Estou vendo um anjo, estou vendo uma bola de fogo e o anjo está fazendo, está falando e tira o foco de Jesus. Então Paulo tem que falar de tornar a convergir em Cristo todas as coisas, porque muitas pessoas, se não tiver esse tipo de manifestação, não acredita que Deus está presente, ou muitas vezes louva, aplaude, glorifica muito mais a presença de um anjo do que propriamente dita, do que a presença de Jesus. Isso é muito sério. A visão, ela pode ser fruto do Espírito Santo, ou ela pode ser da alma, ou ela pode ser também maligna, né? Toda a área revelacional sempre tem essas três fontes. É parte divina, parte humana ou parte diabólica. Fruto do Espírito Santo, fruto da alma ou fruto do demônio, né? Por isso que tem que ter muito cuidado. Como as profecias também, nós temos também dois tipos de visão, né? A visão aberta e a visão fechada. E aberta é aquela que você está vendo, está com os olhos abertos, está vendo o cenário na frente, a realidade da frente, e vê um mundo espiritual invisível ao lado. E a visão fechada, ou dormindo, ou em sonhos, ou com os olhos fechados, você tem uma visão que mostra um local que você não está, né? Então nós não podemos entrar em alguns detalhes disso, porque uma das matérias que nós vamos estudar vai trabalhar bem essa parte de sonhos e visões, né? É uma das matérias que nós temos aqui na rede de ensino Instituto JAF. Então hoje nós vamos ficar por aqui, porque essa matéria é bem vasta, tem muito conhecimento aí para a gente poder mergulhar nessa revelação, e a minha oração é que essas aulas, embora não sejam presenciais, Deus esteja falando contigo. Procure fazer a prova ao ouvir a matéria, tá? Não faça a prova só pela apostila, porque a revelação é dada na ministração da aula. Vamos orar. Pai de poder e graça, te agradecemos porque o Senhor colocou os anjos para nos servir. Te agradecemos porque mesmo sem conhecer, sem entender, muitas vezes tivemos a atuação de anjos, ó Pai, e o Senhor nos abençoou através da ação deles. Dá-nos discernimento, sabedoria, entendimento,
para que possamos viver a verdade da Tua palavra. No nome precioso de Jesus, te louvamos e te agradecemos. Dá-nos sabedoria e dá-nos a revelação, e que as verdades aprendidas aqui possam ficar gravadas na nossa mente, para que possamos passar adiante aquilo que temos aprendido do Senhor, no nome precioso de Jesus. Deus te abençoe, fique firme, vá até a última aula e mande suas provas. Estamos chegando ao final do ano e é necessário você colocar suas provas em dia. Um ótimo dia e até a nossa próxima aula. Deus te abençoe.